Nossa apostila de número 4, ela inicia o estudo de química, fazendo alusão ao estudo da química orgânica, a parte introdutória desse assunto, que é por demais importante. Obviamente, nós vamos fazer uma ligação direta, mesmo que nunca tenha estudado esse assunto, com o assunto que nós estudamos anteriormente. Puxem pela memória, que vocês irão lembrar que o assunto que nós abordamos em aulas anteriores foi a química inorgânica. Nela, nós estudamos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e agora iremos estudar a química orgânica. Inicialmente, o que é que eu queria lembrar para você? Quando a gente fala em química, a gente já citou isso várias vezes e a gente sempre pensa em dizer para você o seguinte: tudo que a gente imagina ao nosso redor, bem como em nós mesmos, tem a presença da química. Essa compreensão ela possibilita a gente entender o estudo da química de uma maneira mais ampliada. Todas as situações que nós nos colocamos à frente, estaremos nos deparando com o estudo da química. Quer um exemplo? A nossa composição, o nosso corpo físico, estruturas químicas. Os nossos alimentos, estruturas químicas. A fauna e a flora que nos cerca, estruturas químicas. As estruturas que nós utilizamos no dia a dia, como utensílios domésticos, como objetos eletrônicos, como dispositivos que permitem transmissão de informações, tudo tem química. Então, quando eu abro o leque de informações a respeito dos organismos animais e vegetais que estão ao nosso redor, a gente vai se deparar com o quê? Com a presença da química na nossa vida. Nós iniciamos os nossos estudos, antes desse capítulo número 14, abordando a química inorgânica, lembram? Nós estudamos a química inorgânica. Quando a gente estuda a química inorgânica, apresentamos para vocês os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ácidos, bases, sais e óxidos. Agora, nós vamos apresentar a química orgânica. Você poderia me perguntar, quem tem maior proporção, Vanks, na natureza? Amigos, a química orgânica ela tem, em média, 90% dos compostos que a gente conhece. Então, a química orgânica é muito mais abrangente. Dentre os aspectos que a gente poderia citar para você, eu trouxe aqui o texto, já disse de cara, quando eu fizer a leitura desse texto, o entendimento de como a química orgânica está presente nesse nosso mundo. Vou fazer essa leitura e, na sequência, a gente faz comentário. Nos livros anteriores e também em sua vivência, você já deve ter confirmado que tudo que está ao nosso redor envolve de alguma forma a química. Agora, você irá descobrir alguns detalhes acerca de compostos químicos cujo elemento fundamental é o carbono e que existem há muito tempo. O texto traz para a gente uma citação de um elemento, o elemento químico carbono. São esses compostos, também conhecidos como compostos orgânicos, o objeto da química orgânica. Portanto, a química orgânica vai estudar literalmente os compostos cuja presença do carbono é uma exigência. Tá? Compostos orgânicos possuem carbono, então, Vanks? Sim. Nós temos carbono no nosso corpo? Temos. Portanto, somos compostos orgânicos. As moléculas orgânicas são numerosas e estão presentes de diversas formas no cotidiano, garantindo condições que tornam a vida possível. Sejam naturais ou sintéticas. Sintéticas seriam obtidas em laboratório. Elas fazem parte da composição do planeta e de organismos vegetais e animais, além de serem encontradas em alimentos, medicamentos, combustíveis e variados objetos. Tudo, presença da química, tudo citado aqui, química orgânica. Desta forma, compreender as características e as formas de dispor essas moléculas torna possível um melhor entendimento das propriedades de organismos e materiais da própria vida. Você tem que agir que nem essa cientista aqui, analisando com detalhes os compostos orgânicos. Por fim, para você ter uma ideia de como compostos orgânicos estão presentes em quase tudo, basta observar que até algumas das personagens das aberturas de unidades anteriores estavam envolvidas com eles. Frankenstein, para trazer Spock de volta à vida, precisou fazer com que alguns compostos orgânicos voltassem a atuar no organismo de seu cãozinho de estimação. Lembra que nós fizemos essa abordagem em aulas anteriores? Pedi até para você assistir o desenho animado? Então, você está pronto agora? Vamos fazer um mergulho nesse mundo fantástico da química, em específico o aspecto da química orgânica.
Para que a gente possa se situar nesse assunto tão envolvente, eu vou fazer um breve histórico aqui. O surgimento da química orgânica, ele não é um momento muito antigo, não. A química orgânica surge no século XVIII, então é uma coisa nova, é uma coisa recente. Outros conhecimentos científicos remontam de milênios. O surgimento da química orgânica remonta ao século XVIII através de um sueco chamado Carl Schilling. O que ele fez, Vanks? Ele isolou dois ácidos, o presente na uva e o no limão. O da uva, o ácido tartárico. E o do limão, você conhece muito bem as suas características do limão, da laranja, da cerola, que é o ácido cítrico. Quando ele fez essa abordagem, a química passou a ser definida como estudo do componente de organismos vivos. Então, o que o mundo científico fazia? Tudo que tiver vida, nós vamos estudar na química orgânica. Aqueles que são provenientes do reino mineral, nós vamos estudar na química inorgânica. Essa foi a primeira colocação que se fez para efeito de separar as abordagens ou estudos. O que seria a química orgânica, com esse advento do isolamento do ácido tartárico e do ácido cítrico? Tudo que você tiver como componente de organismo vivo, você vai chamar de assunto pertinente à química orgânica. Tudo que for oriundo do reino mineral, da química inorgânica. Quem ajudou muito nessa época foi o francês Lavoisier, porque ele observou uma coisa que é fundamental no estudo da química orgânica. Qual a observação, Vanks? Ele observou que todos os compostos orgânicos possuíam alguém em comum. Quem? O carbono. Em 1807, outro sueco, aquele lá, o Carl Schilling, e esse aqui, o Berzelius, sugeriu que todos os compostos orgânicos estavam presentes nos seres vivos graças a uma força que denominou força vital. Essa teoria durou muito tempo, durou 20 anos, 21 anos mais precisamente. O que era a teoria da força vital? A teoria da força vital do Berzelius é que os compostos orgânicos só poderiam ser capazes de produzir novos compostos orgânicos se tivesse submetido a uma força estranha denominada força vital. Isso aqui ficou sendo válido durante 21 anos. Só que em 1828, nós temos a presença de um alemão chamado Wöhler, Friedrich Wöhler. O que ele fez? Ele pegou o cianato de amônio, lá no laboratório, aqueceu, e quando ele aqueceu, ele obteve a ureia. Ó. Então, ele, no laboratório, aqueceu uma substância e obteve outra. Não precisou da tal teoria da força vital. Então, aquela teoria da força vital, que existia uma força que permitia que os compostos orgânicos pudessem produzir novos compostos orgânicos, veio por terra. Essa teoria do Berzelius durou 21 anos, de 1807 até 1828. Em 1828, o alemão Friedrich Wöhler fez o quê? Aqueceu o cianato de amônio e nesse aquecimento ele obteve ureia. Esse aqui é o item que eu vou te cobrar na prova. Qual o fato histórico que evidencia o marco da química orgânica? Você vai dizer para mim assim: o aquecimento do cianato de amônio se transformando em ureia em 1828. Por quem? Pelo alemão Friedrich Wöhler. Algumas considerações importantíssimas que eu tenho que fazer aqui com você. Nos capítulos anteriores, nós estudamos quem? A química orgânica. O que é que a gente viu lá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Por indução, quem não é química, assunto a ser estudado na química inorgânica, vai ser estudado aonde? Isso mesmo, ó. Se deduz, ó, na química orgânica. De forma intuitiva, nós vamos deduzir que existem compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Qual a relação entre eles, Vanks? Bom, em relação à quantidade, hoje os compostos químicos conhecidos, 90% são orgânicos. 90% dos compostos químicos conhecidos são orgânicos. E na constituição dos compostos orgânicos, quem foi que o Lavoisier mostrou para nós? Lavoisier nos alertou. Os compostos orgânicos têm a presença de um elemento químico sempre. Quem? O carbono. O que significa dizer? Para ser composto orgânico, obrigatoriamente tem que ter carbono. Observação. O fato de ter carbono não significa que é orgânico. Por exemplo, se eu pegar aqui o dióxido de carbono,
que é um óxido, ele tem carbono, nem por isso ele é orgânico, ele é inorgânico. Então, aprenda. Para ser composto orgânico, tem que ter carbono. O fato de possuir carbono não significa necessariamente que ele é um composto orgânico. Vanks, os compostos orgânicos estão presentes na nossa vida de que forma? Das mais variadas formas. Vou citar só alguns aqui, ó. Nas proteínas que você consome, nas vitaminas que você consome, nos plásticos que você tem como utensílios, nas borrachas, no álcool, na gasolina, no diesel, etc. Então, a química, portanto, vendo a importância dos compostos orgânicos, criou um ramo só para estudá-los. É a química orgânica. Então, a nossa fase inicial de estudo está concluída, que era a apresentação desse histórico da química orgânica, também conhecida como a química do carbono. Para que a gente possa trabalhar com a química orgânica, alguns aspectos fundamentais devem ser citados. Preste atenção. Primeiro deles, qual é o elemento que a gente mais se preocupa em analisar? Qual? Carbono, muito bem. O que a gente precisa saber do carbono? Se você for lá na tabela periódica, você vai encontrar o carbono lá na família 4A, tá? Família 4A. O carbono é um elemento que pertence à família 4A. Ele tem, portanto, 4 valências. Ele é tetravalente. Vale ressaltar, existem compostos inorgânicos com a presença do carbono. Então, lembrados que eu disse para você, né? Para ser composto orgânico, tem que ter carbono. O fato de ter carbono não significa dizer que é composto orgânico. Olha aqui, ó. Dióxido de carbono, ácido cianhídrico, ácido carbônico. Todos eles são o quê? São inorgânicos. Tem carbono, não tem? Tem. Nem por isso eles são orgânicos. Para ser orgânico tem que ter carbono. A presença do carbono não implica ser composto orgânico. Aqui eu trouxe 3 cientistas importantíssimos na análise do que eu vou comentar com você. Primeiro, Berzelius. Ele é um dos fundadores da química moderna. Berzelius defendia o quê? Teoria da força vital, onde existia uma força vital que permitia que os compostos orgânicos gerassem novos compostos orgânicos. Quem foi que derrubou isso? Quem derrubou isso em 1828 foi Frederick Wöhler, que fez o quê? Aqueceu o cianato de amônio dentro do laboratório e obteve ureia. Esse é o marco da química orgânica, 1828. E agora eu vou te apresentar outro Frederick. Esse Frederick tem um nome até, vamos dizer assim, exótico. Kekulé. Frederick Kekulé trouxe para nós os seus postulados. São postulados importantíssimos. Dentre eles, a gente vai citar para você agora alguns aspectos que são fundamentais para você compreender o estudo da química orgânica. Como é o nome dele mesmo, Vanks? Kekulé. Kekulé. Frederick Kekulé. Não faça gracinha com esse nome, que dá para fazer. Vamos lá. Antes de falar do Kekulé, eu trouxe para vocês aqui as características do carbono. Vamos lá? Olha aqui, são 6 características. Primeira, qual é a família do carbono? Família 4, que também é conhecido como família 14. E ele se encontra no segundo período. O que significa estar no segundo período? Na segunda linha horizontal. Como o carbono é da família 4A, ele tem o quê? 4 elétrons na última camada. Como ele tem 4 elétrons na última camada, ele tem que compartilhar 4 elétrons. Ele faz ligações o quê? Covalentes. Porque para atingir a estabilidade, todos eles buscam a teoria de quê? Do octeto, que significa dizer buscar manter-se com 8 elétrons na última camada. O número atômico do carbono é 6. A sua representação é 1s2, 2s2, nos subníveis 2p2. K2, L4. Essa aqui é a configuração do carbono. O carbono é um não metal. Carbono é um não metal. Devido à sua tetravalência, permite inúmeras combinações que resultam em grande quantidade de compostos. Isso aqui explica, por exemplo, amigos, por que a gente conhece pouco mais de 100 elementos catalogados na tabela e a gente tem uma infinidade de substâncias químicas diferentes. Por que isso? Porque os elementos se combinam. E dentre esses que se combinam, o carbono é quem mais tem essa característica. Repetindo o que eu falei, carbono é da família 4 ou família 14. O carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência. O carbono tem número atômico 6. O carbono é um não metal e o carbono, por ser tetravalente, tem uma característica fundamental de que possibilita a ele inúmeras combinações.
Agora eu vou voltar aqui e falar do Kekulé. Olha só esse desenho aqui. Isso aqui não lembra as aulas de biologia? Lembra. Isso aqui lembra o DNA? Lembra. E o que é que isso aqui tem a ver com o nosso estudo de química? Adivinha quem é que é fundamental nesta composição? O carbono. Falando do Frederic Kekulé trouxe para nós 3 postulados e eu subdividi aqui em ilustrações para tu entender comigo facinho. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. O que é que significa isso? Ele forma 4 valências, ó. 1, 2, 3, 4. Cada valência significa um par de elétrons. Por isso que 4 vezes 2 dá 8, aí ele fica estável. Segundo postulado, todas essas valências serão iguais. Para onde você olhar, vai ter valência igual. E o terceiro postulado, o carbono pode criar cadeias. Quer um exemplo? O gás de cozinha é esse aqui, ó. 4 carbonos. A gasolina, ela vem com uma sequência de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como acontece isso, Vanks? Justamente por esse terceiro postulado que nos explica. O carbono pode se ligar formando cadeias. Então vamos de novo. Quais são os postulados do Kekulé? Primeiro, tetravalência. Segundo, as valências são iguais. Terceiro, forma cadeias. Essas cadeias elas podem ser cadeias abertas, fechadas, normais, ramificadas, homogêneas, heterogêneas, alicíclicas, alifáticas, aromáticas. Vanks, o que você está falando aí? Estou falando da classificação das cadeias. Eu vou te ensinar que o primeiro aspecto, após conhecer os postulados do Kekulé, é fazer a classificação das cadeias. Vou ficar muito feliz se você aprender a classificação das cadeias comigo hoje. Vamos te mostrar aqui. Primeira classificação. São várias. Quanto ao número de carbonos que o carbono está ligado. O carbono tem quantas valências, amigos? Tem 4. Então ele pode estar ligado a um carbono, ele pode estar ligado a 2 carbonos, a 3 ou a 4. Quando ele estiver ligado a um carbono, você vai chamar de carbono primário. Quando ele estiver ligado a 2, você vai chamar de carbono secundário. Quando ele estiver ligado a 3, você chama de carbono terciário. E quando ele estiver ligado a 4, você chama de carbono quaternário. Olha o desenho que eu coloquei aqui embaixo para você. Isso aqui representa uma cadeia carbônica. Dê uma olhadinha aqui, eu coloquei com desenho e cores diferentes, mas eu faço questão de escrever junto contigo. Vamos aqui. Esse carbono que eu estou apontando aqui, ele está ligado a quantos? Vamos, ele está ligado a só um, então ele é primário. Esse que eu estou citando aqui, olhe para cá, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3. Concorda comigo? Ele está ligado a 3, Vanks, ó. Um para a esquerda, um para a direita, um para baixo. Então esse moço bem aqui seria terciário. Esse aqui embaixo está ligado a quantos? Vanks está ligado só a 1, então ele é primário. Veja esse que eu estou colocando a seta. Ele está ligado a quantos carbonos? 1, 2. Então esse moço aqui seria secundário. Este que eu estou citando está ligado a 1, 2. Também seria secundário. Vá para o próximo. Ligado a 1, 2. Ah, eu olho que ele está ligado direto. Exatamente. Ele também vai ser o quê? Secundário. Olha esse que eu estou circulando. Quantos ele está ligado? 1, 2, 3, 4. Ele é o quê? Esse aqui é quaternário. O lá de cima, esse aqui está ligado só a 1, primário. O da ponta está sozinho, só ligado a 1, primário. Esse aqui, presta atenção, isso que eu estou colocando a seta, está ligado a 1, 2, 3. Ele é o quê? Quem está ligado a 3 é terciário. Esse aqui embaixo está ligado a 1, 2, ele é o quê? Secundário. E esse está ligado a 1, 2, também é secundário. Observe que eu fiz a marcação de todos eles para que você enxergasse junto comigo. E fiz aqui do lado uma representação com círculo, quadrilátero, triângulo e uma forma diferente ali de um quadrilátero que não fosse quadrado para que você pudesse enxergar. Então, primeira classificação do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos para a próxima. Quanto à disposição dos átomos na cadeia. Uma cadeia poderá ser normal ou ramificada. Imagine uma árvore. O tronco seria uma cadeia normal. Se essa árvore tiver alguns galhos, esses galhos serão as suas ramificações. Olha que comparação simples, mas eficiente. A cadeia principal, a sequência principal de carbonos, você vai chamar de quê? De cadeia principal.
ela vai ser cadeia normal se não tiver nada fora dela. Olhe para cá, eu vou circular, vou destacar aqui. Ó. Tá vendo que aqui existe uma cadeia com 5 carbonos? Tem alguém na extremidade, pendurado nela, literalmente como se fosse um ramo? Não, tem a cadeia normal. Veja essa aqui de baixo. Vanx tem uma ramificação aqui. Não tem. Extremidade não é ramificação. Extremidade é continuação. Pronto. Que cadeia é essa? Normal. Agora olha essa aqui. Presta atenção. Isso aqui, a cadeia mais longa, é a cadeia principal. Veja que tem carbonos do lado de fora aqui, tá vendo? Quem que são esses carbonos? São as suas ramificações. Então, essas duas cadeias aqui da esquerda são cadeias normais. Esta daqui é a cadeia ramificada. O que é a cadeia normal? É aquela que você só tem a cadeia principal sem ramificações. O que é a cadeia ramificada? É aquela que você escolhe a cadeia principal. Vanx, quem é a cadeia principal? É a mais longa. A cadeia mais longa é a cadeia principal. Você viu que aqui fora dela tem um carbono e aqui tem outro? Sim. Então, eles seriam as suas ramificações. Então, a primeira classificação, carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. A classificação das cadeias, primeira classificação, ou a cadeia normal ou ela ramificada. Segunda classificação, a cadeia vai ser saturada ou insaturada. Vamos lembrar de uma coisa aqui do lado, vem aqui comigo. O carbono é tetravalente, olha como é que ele pode aparecer. Ligação simples. Uma ligação dupla. Duas duplas. Ou pode aparecer uma tripla. Você não pode ter 4 de um lado, não. Bom, quando você tiver só ligação simples, você vai dizer que esse carbono é saturado. Presta atenção. Quando ele tiver duplas ou triplas, ele é insaturado. Olha como é fácil. Então, esses aqui também são insaturados, Vanx? São. Então, veja só. O que é uma cadeia saturada? Só temos carbonos com ligações simples. O que é cadeia insaturada? Ou aparece dupla ou aparece tripla. Dê uma olhadinha aqui, por gentileza. Você só tem ligação o que aqui? Vanx, é tudo simples. Pronto. E aqui embaixo? Vanx, eu acho que você errou. Aqui tem uma dupla. Tem não. Tem dupla não. Tem, Vanx, tem duas valências. Isso aqui eu coloquei propositadamente. A dupla ou tripla só considere se for entre 2 carbonos. Se for entre 2 elementos que não são carbonos, não conta. Você está vendo que aqui tem um carbono e um oxigênio? Então, essa cadeia aqui é classificada como o quê? Saturada. Saturada, tá? Isso aqui é saturada. Olha do lado aqui. Você consegue visualizar que tem uma dupla ligação aqui entre 2 carbonos? Sim, então ela é insaturada. Consegue visualizar que tem uma tripla ligação, uma dupla ligação aqui entre carbonos? Insaturada. Perceba outra coisa importantíssima. O carbono tem um companheiro inseparável, né? Inseparável. Quem, Vanx? O hidrogênio. Cada extremidade dessa, quando não está ocupada por ninguém, é porque tem um hidrogênio aqui. Então, o carbono e o hidrogênio são parceiros demais. Vamos lá. Classificação quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia. Cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Cadeia homo? Somente carbonos. Heterogênea? Elemento diferente do carbono. Entre eles. Se não tiver entre 2 carbonos, não vale. Não vale, tá, pessoal? Olha para cá. Veja aqui, ó. Aqui nós temos uma cadeia normal. Você está vendo que tem alguém diferente bem aqui? Tem, Vanx, o nitrogênio. Cuidado para não dizer que isso aqui é heterogêneo. Para ser heterogênea, esse elemento que a gente conhece como heteroátomo, ele precisaria estar entre 2 carbonos. O elemento diferente é chamado de heteroátomo. E ele precisaria estar entre 2 carbonos. Vanx, aqui tem o oxigênio, mas ele está entre 2 carbonos? Não. Então, tanto a primeira como a segunda cadeia são o quê? Homogêneas. Agora, olha essa da direita. Tem alguém diferente aqui entre carbonos? Tem. O nitrogênio. E aqui também tem
O oxigênio. Não precisava nem dos dois, bastava um. Esses amigos aqui são chamados de quê? De heteroátomos. Então, o que é uma cadeia homogênea? Só tem carbonos. O que é uma cadeia heterogênea? Tem elemento diferente do carbono entre eles dois. Quando eu digo só tem carbonos, é porque aqui, mesmo estando na extremidade, eu não vou considerá-lo como cadeia principal. Somente carbonos, eu vou até colocar aqui para não ficar dúvida, na cadeia principal. Porque aí você olha para a cadeia principal e vê que não tem ninguém diferente do carbono na estrutura. Então é uma cadeia homogênea. Olha só, já aprendeu mais uma classificação, já estamos na quinta. Vamos para a próxima. Cadeia aberta, olha aqui, aqui são sinônimos. Aberta é a mesma coisa de acíclica, A é prefixo de negação, ou alifática. Aberta, acíclica ou alifática, o que é que a gente vai ter aqui? Aberta, acíclica ou alifática, a figura geométrica não vai encontrar uma extremidade com outra. Olha aqui, ó. Esse moço não encontra esse. Agora olhe para cá, os mesmos 3 carbonos. Essa aqui é uma cadeia o quê? A de cima seria uma cadeia aberta. E essa aqui que os extremos se encontram seria uma cadeia fechada. É muito fácil, é só olhar. Cadeia aberta, os extremos não formam nenhuma figura geométrica, não forma ciclo, não forma anel, não forma nada. Já na cadeia fechada, as extremidades se encontram. Veja aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha para essa cadeia. Aberta ou fechada? Aberta. Essa de baixo? Aberta. Olha essa aqui. Fechada. Aqui. Fechada. Vanks, eu posso fazer numa classificação de várias coisas na mesma cadeia? Pode. Por exemplo, quer ver? Ó? Olha essa daqui. Isso aqui é uma cadeia aberta. Ela é uma normal ou ramificada? Normal. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Viu? Tudo de uma vez só que você pode fazer. Ela é homogênea ou heterogênea? É heterogênea. Então, quando você for fazer classificações, você tem vários itens para olhar. Aqui seria o quê? Cadeias abertas ou fechadas. Cadeias abertas eu posso chamar de quê? Acíclicas. Também pode ser chamada de quê? Alifática. Fechada, posso chamar de cíclica. Agora, cuidado. Existe uma cadeia especial chamada cadeia aromática. O que é uma cadeia aromática? Cadeia aromática é a cadeia que tem 6 carbonos, numa cadeia fechada, intercalando simples e dupla. Como é que é, Vanks? Cadeia aromática é uma cadeia com 6 carbonos, fechada, que alterna simples e dupla ligação. Isso aqui tem um nome, anel benzênico. Anel benzênico. Vanks, me mostra. Olha aqui, ó. Olha para cá. Carbono. Quantos carbonos tem aqui? 6. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Isso aqui é uma cadeia carbônica aromática. Existe um outro desenho que pode representar isso aqui, que você pode encontrar assim, ó. Esse hexágono aqui com a bolinha aqui dentro. Tem outro desenho que é a mesma coisa. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Tudo isso aqui são carbonos. Cada pontinho desse aqui, meus queridos, é um carbono. Outro desenho que representa isso é assim, ó. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa do desenho do outro? É. Isso aqui é tudo a mesma coisa, tá? Tudo é cadeia aromática. Então, cadeia aberta a ciclo alifática apresenta pelo menos 2 extremidades. Cadeia fechada o ciclo não tem 2 extremidades. Forma um anel, forma um ciclo, forma uma figura geométrica. Cadeia aromática, 6 carbonos, uma cadeia fechada, intercalando simples e dupla ligação. Cadeia homocíclica e heterocíclica. Pessoal, vai pelo nome. O que é que significa cíclica? Cadeia fechada. O que é homo? Só tem carbono. O que é hétero? Diferente do carbono. Veja esse desenho aqui. Essa cadeia aqui é uma cadeia cíclica? É. Por que ela é homocíclica? Porque tudo é carbono, tá vendo? Agora olha essa de baixo. Isso aqui é uma cadeia fechada? É. Tem um oxigênio entre 2 carbonos, não tem? Então ela é hétero. Homocíclica não tem heteroátomo. Heterocíclica tem heteroátomo. Isso acontece entre 2 carbonos. Classificação das cadeias mononucleares, polinucleares. Olha como é fácil. O que é mono? Mono é 1. O que é poli? Muitos. Nucleares, ó. Veja esse desenho.
Quantos núcleos benzênicos? 1. Agora veja esse. Quantos núcleos eu tenho? 2. Então essa cadeia de cima aqui ela é mononuclear. Essa daqui, polinuclear. Se os núcleos estiverem juntos, vizinhos assim, ó, você vai dizer que são polinucleares de núcleos condensados. Se eles estiverem separados, como esse desenho aqui de cima, são cadeias polinucleares de núcleos isolados. Olha os exemplos que eu dei aqui embaixo. Quantos núcleos tem aqui, Vanks? 1, mononuclear. Beleza? Quantos núcleos tem aqui? 2, polinuclear. Aqui, os núcleos estão separados. Então, a gente chama de núcleos isolados. Aqui, eles apresentam-se todos juntinhos. Núcleos condensados. Resumão. Olha aí o que a gente conversou hoje. As cadeias carbônicas, raciocine comigo, elas são abertas ou fechadas. Lembre-se que a palavra fechada você também pode utilizar a palavra cíclica. Aberta você pode usar acíclica. Quanto à natureza dos átomos, vamos lembrar. Cadeias homogêneas só tem carbonos. Heterogêneas tem o heteroátomo entre carbonos. Quanto à disposição dos átomos, cadeias normais sem ramificação. Ramificadas com ramificação. Quanto ao tipo de carbonos ligados, cadeia saturada, só tem ligação simples. Insaturada, tem dupla ou tripla. Veja como a gente tem um resumo que faz tudo para nós. Vamos lá para o lado das cadeias fechadas. Cadeia fechada, alicíclica, é uma fechada qualquer. Aromática. Aromática tem que ter quem, meus amigos? O núcleo benzênico. Lá embaixo, tá vendo? Ó? Quem são os núcleos benzênicos? 6 carbonos, cadeia fechada, intercalando simples e dupla. Se tiver só um núcleo, mononuclear. Se tiver mais de um núcleo, polinuclear. Se os núcleos estiverem vizinhos, núcleos condensados. Se estiverem separados, núcleos isolados. Vamos agora para as alicíclicas. Quanto à natureza dos átomos, se você tiver uma cadeia fechada só com carbonos, homocíclica. Se tiver uma cadeia fechada com a presença de outro elemento que não carbono, heterocíclica. Com relação a tipo de cadeia, só tiver ligações simples, cadeia saturada. Se tiver dupla ou tripla, insaturada. E eu coloquei 3 informações relevantes aqui embaixo. Quais? Cadeias abertas e cadeias fechadas sem anel benzênico são alifáticas. Ou seja, não for aromática, se não for aromática, você vai chamar de alifática, tá vendo? Ó, cadeias abertas e cadeias fechadas sem anel benzênico são classificadas como alifáticas, perdão. Cadeias fechadas sem anel, alicíclicas. Cadeia fechada com anel benzênico, aromática. E para que a gente pudesse fechar com chave de ouro a nossa aula, aqui nós temos um exercício da página 14 que eu vou fazer com você rapidinho, que o nosso tempo está esgotando, mas dá tempo de fazer. Vamos fazer juntos para você entender como é que a gente faz. Letra A, essa cadeia é aberta ou fechada? Vamos ser aberta, porque eu estou vendo 12 extremidades. Ela é normal ou ramificada? Ela é ramificada, porque tem um carbono aqui fora. Ó. Isso. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Não, Vanks, tem o oxigênio ali. De jeito nenhum, amigos. Esse oxigênio tinha que estar entre 2 carbonos. Ela é homogênea. Ela é... O que mais? Normal ou ramificada, já foi. Aberta ou fechada, já foi. Homogênea ou heterogênea, já foi. Saturada ou insaturada? Tem uma tripla bem aqui. Insaturada. Pronto, já está feita a classificação. Chega. Vamos para baixo. Aberta ou fechada aqui embaixo? Fechada. Normal ou ramificada? Normal. Homogênea ou heterogênea? Olha o N aqui. Heterogênea. Saturada ou insaturada? Você está vendo que tem uma dupla ligação aqui? Dá uma vontade de escrever insaturada, mas não é. Porque essa dupla tinha que ser entre 2 carbonos. Então ela é saturada. Aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Normal. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Essa cadeia, ela é insaturada porque ela tem duplas ligações, tá lembrado? Isso aqui é a mesma coisa de ter simples dupla, simples dupla, simples dupla. Ela é insaturada. Ela é aromática porque ela tem um anel benzênico. Ela é polinuclear porque tem mais de um núcleo.
e ela é polinuclear de núcleos condensados, porque estão juntos. Polinuclear de núcleos condensados. E para fecharmos a nossa sequência de exercícios, a letra D. Essa é cadeia aberta ou fechada? Nenhum dos dois, ela é mista. Ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea, tem um oxigênio entre 2 carbonos. Ela é normal ou ramificada? Ela é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada porque só tem ligações simples. Espero que você tenha compreendido essa nossa aula, porque a nossa aula inicialmente ela traz para a gente a exigência de fazer estas classificações. Rever essa aula é fundamental. Fazer a leitura do nosso material também. Estou à sua disposição para qualquer dúvida.